Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Sabe aquela pessoa que você identifica assim, olha, a situação para essa pessoa tá uma situação difícil. A pessoa tá mergulhando num abismo cada vez maior. Essa pessoa tá indo de mal a pior. Essa pessoa vai se dar muito mal espiritualmente. Aí você percebe que isso tá acontecendo. Às vezes você tem acesso, mas não sabe exatamente como falar. Vai falar com a pessoa te dá um fora. O que você tem com a minha vida? O que você tem com isso? Vai tomar conta da vida dos outros. Tem gente que vai dar uma palavra assim. Tem gente que vai dizer, poxa, muito obrigado pela palavra que você me trouxe aí e me ajudou. O que você faz numa hora como essa? Quando você percebe que alguém está indo muito mal espiritualmente, qual é a sua ação? Como é que você lida com esse assunto? Vamos discutir esse tema no debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Uma de nossas ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte: olha, o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado? Amo o meu irmão, mas a vida que ele leva é um pecado profundo. No Salmo 42, verso 7, está escrito: um abismo chama outro abismo. E eu tenho medo que essa situação piore ainda mais. Eu não concordo com as atitudes dele, só que não sei como agir. Como exortar com amor? Qual a melhor forma de confrontar quem amamos, seja um irmão, amigos, cônjuge, pais? Por outro lado, se me calar, estarei sendo conivente? Ao calar, estarei faltando com amor? Que pensa você sobre este assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Lael de Alcântara é pastor da Igreja Presbiteriana de Bangu. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado? É o seu destaque. Que pensa o querido irmão? Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte que nos dá o prazer da sua companhia para esse momento de edificação e, por que não dizer, para esse momento de culto onde nós estamos aqui, lendo a palavra, meditando na palavra, rogando orientação, direção de Deus. Mas eu quero dizer sobre este assunto, o que fazer quando amamos alguém que está afundado no pecado. Eu creio que a atitude que nós devemos fazer é empreender uma batalha espiritual contra o próprio pecado. Porque o pecado, ele é um inimigo, e um inimigo que pode ser vencido. Por mais forte, por mais violento que ele possa ser, ele pode ser derrotado. Porque nós temos alguém que é maior do que o próprio pecado, que é Jesus Cristo. JR, eu passei por uma situação semelhante a essa. Uma irmã me procurou e ela disse que o marido dela estava nessa situação, ou talvez na situação pior do que essa. Ela disse assim: pastor, eu já não suporto mais. Eu vou me separar do meu marido, porque o meu marido está mergulhado aí na vida de devassidão. É um homem que mudou por completo, um homem rude. E eu disse assim para ela: minha irmã, a senhora não precisa se divorciar dele.
Mas vamos fazer um pacto com Deus, um pacto de oração, um pacto de guerra espiritual, porque Deus vai trazer vitória na sua casa, vai trazer vitória na vida do seu marido, e você não precisa se divorciar dele achando que o divórcio será a solução para o seu problema. Não é. Quem é a solução é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai revelar isso, porque o Senhor Jesus prevalece. O Senhor é vitorioso. E nós estivemos junto com aquela irmã num pacto de oração, orando toda semana, e passaram-se 3 anos e meio de oração, porque eu creia que o Senhor haveria de entrar em providência naquela vida. E quando chegou ali por volta dos 3 anos e meio, aquele homem que fugia mais da cruz do que o diabo, ele começou a se chegar. Antes ele ficava reclamando: o que os crentes vão fazer na minha casa, por quê? Mas nós estávamos lá orando, e Deus tocou naquele coração, transformou aquele coração. E o mais interessante disso, depois de Deus ter transformado aquela vida, e de fato ele foi transformado, a família abandonou toda aquela vida de devassidão que ele vivia, e o Senhor o chamou para a glória. Deus faz. Se nós amamos de fato, nós precisamos chamar sim as mulheres de oração da nossa igreja, nós precisamos sim guerrear o mal com oração. É o único meio, é a única condição que vai fazer prevalecer, que vai trazer vitória para a vida dessa irmã. Se você ama mesmo, minha irmã, insista nesse caminho da oração, crendo, confiando nesse poder que tudo pode infinitamente mais. Pastor Pedro Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme, em Santíssimo, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Ouvimos aqui sobre a questão do pacto de oração, o caminho que se faz a partir da nossa intercessão, acreditar no poder de Deus, na ação divina na vida das pessoas, nominar claramente isso, porque, como disse o pastor, às vezes a gente põe a culpa na pessoa e diz: olha, é melhor divorciar. No caso aqui até irmão, não tem nem como, né? No nosso assunto aqui especificamente, mas em alguns casos a pessoa quer viver longe. Não vai separar do irmão, mas separa fisicamente e separa emocionalmente e rompe completamente relacionamento, às vezes por causa de atitudes como essa. Que pensa o senhor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, é muito bom podermos estar aqui mais uma vez nesta rádio tão edificante, e pedimos a Deus que possamos elucidar, né, as dúvidas. Muito bom estar com esses debatedores, pastores, pastora. E eu creio que, de fato, o pastor Lael, ele está certo. A oração é o primeiro passo. Tudo começa com oração, JR, né? Mas eu acho que tem o segundo passo, né? O primeiro é orar. Orar, tudo começa com oração, e depois começar a colocar para a pessoa. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem trocado. Tem estado às avessas. Pecado passou a não ser mais pecado para a sociedade, para a mídia. Para a mídia, hoje, a pessoa que não age de determinadas formas é careta. E o cara que está afundado, né, no pecado é o garanhão, é o que tem mais de 3 mulheres e que está lá com a turma e que se acaba. Eu acho que podemos, além de orar, elucidar, mostrar o que é pecado, o que a Bíblia coloca como pecado, o que é pecado desde o começo, né? Porque Deus diz o que é pecado, e isso não muda, ainda que a sociedade mude, ainda que a mídia queira empurrar para nós uma nova forma de vida. Nós temos que começar com oração e elucidar, mostrar para as pessoas: olha, este é um caminho de pecado, isto aqui é pecado, deixar claro, e ir neste caminho continuamente orando. Deixa eu ver se eu entendi. Então nós temos um passo aqui fundamental, que é a oração, estamos absolutamente de acordo. O segundo passo é a instrução. É dizer aqui, ainda que o outro não tenha a Bíblia como base, alguns não têm, alguns dizem: olha, mas esse livro aqui para mim não vale nada, a pessoa não tem relacionamento com Deus, ainda que diz assim: a Bíblia diz isso, é o que a Bíblia diz, não é o que a tradição da igreja diz. Olha, a doutrina daquela comunidade ali está dizendo exatamente o que a Bíblia diz. Muito bem, quero saber se concorda com isso o pastor Eduardo Gonçalves, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, JR, bom dia aos queridos aqui da mesa e a todos os nossos ouvintes nessa bela manhã de
Terça-feira. Eu concordo, sim, absolutamente. Acho que foram considerações muito relevantes até agora. E entender que o pecado é um inimigo espiritual, de fato, leva a guerra para um determinado campo, ou seja, um campo espiritual. E isso eu creio que seja, de fato, o melhor remédio. Acho que a paciência é um fator muito importante, porque entendo que muitas pessoas se perdem na tentativa de ajudar outras, porque são impacientes, porque não entendem que aquilo que é uma verdade absoluta de fé para nós hoje, para o outro não é. Então, aquilo que para nós está muito claro, para o outro ainda não está. Então, nós fomos alcançados, a forma como entendemos a Bíblia, a forma como fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, para nós é uma realidade, para outros não é uma realidade. Esses dias, inclusive, eu fui abordado no final do culto, terminei a ministração, e o irmão veio muito aflito, me pedindo algumas referências bíblicas para ele usar, porque a esposa era espírita, consequentemente crente da doutrina da reencarnação, e ele estava desesperado, querendo versículos, querendo que eu desse para ele alguns versículos para refutar a doutrina da reencarnação. Eu dei para ele alguns versículos, mas fiz questão de fazer uma observação. Olha, nesse momento, você vai apresentar para essa pessoa verdades de um texto que ela não reconhece como sendo um texto que tem autoridade. Então não adianta você despejar um monte de versículo bíblico em cima de alguém que tem a Bíblia como um outro livro qualquer. Então, enquanto o Espírito não gera essa fé de que a Bíblia é um livro de Deus e, portanto, a carta magna da vida, enquanto isso não acontece, para muita gente que está ouvindo um montão de versículo bíblico no ouvido, isso não acaba por não ter muito resultado, a não ser que o poder do Espírito comece a convencer essa pessoa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem, então nós temos aí essa instrução, entendendo que a pessoa até aquele instante pode eventualmente pensar de maneira diferente, crendo naturalmente que a palavra de Deus ela jamais volta vazia, a semente lançada, uma hora ela vai dar frutos, e aí nós vamos poder acompanhar esse mistério maravilhoso que é o mistério da conversão. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Vânia Raquel Martins, que é vice-presidente da Aliança de Líderes Evangélicos do Estado do Rio. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Na sequência dessa frase, há uma outra frase que é o seu destaque, quando a nossa ouvinte diz: amo meu irmão, mas a vida que ele leva é de pecado profundo. E ela não diz o que é, e também não é o caso aqui entender o que é, que pecado é pecado, não é? Mas na descrição dela é alguma coisa que deixa tão horrorizada que ela chama de pecado profundo. Quero a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, homens de Deus que estamos aqui nessa mesa hoje. É uma alegria estarmos mais uma vez neste debate, nesta manhã de vitória, né? Sabemos que o Senhor, aprove o Senhor estarmos aqui neste dia. E esse tema tão maravilhoso, né? Onde estamos falando sobre família, né? Aqui é uma preocupação de uma irmã, de uma serva de Deus que teve o conhecimento, né? Anda com Deus, se afastou do pecado, que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que rouba a comunhão, tudo aquilo que nos afasta do Senhor é pecado, né? E essa irmã está preocupada, ela ama. Achei linda essa frase quando ela declara: amo meu irmão, mas a vida que ele leva é de pecado profundo. Verdadeiramente, o Senhor, a promessa da palavra de Deus, que está em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio que baseado nessa verdade, que chegou ao seu conhecimento, há uma preocupação no seu coração. Amo meu irmão, mas estou vendo que ele está indo, levando uma vida de pecado, caminhando em direção à perdição eterna. Mas em nome de Jesus, como foi falado nesta manhã, a oração, ela move o coração de Deus. Geralmente o Senhor levanta né? Nesse mesmo texto nós vemos a respeito do carcereiro, né? Que reconhece, aceita Jesus através de Paulo e Silas, e naquela mesma noite
o Senhor é fiel e cumpriu essa palavra na vida daquele homem, e toda a sua família chegou ao conhecimento da palavra de Deus. E assim não será diferente. Quantos de nós temos parentes, amigos que ainda não conhecem a Jesus, mas através da nossa vida, o Senhor, Ele é poderoso para restaurar um por um. E o caminho é a oração, é o clamor, é a vida com Deus e também apresentar a Jesus. Não podemos nos calar, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes ele não tem acesso, falamos aqui também nesta manhã, a Bíblia, a palavra, né? Mas através da nossa vida como missionários do Senhor, principalmente dentro da nossa família, o Senhor é fiel para resgatar um por um, em nome de Jesus. Então, diante disso, nós temos aqui um fundamento que é o amor, tá certo? É isso aí, companheiros, um fundamento que é o amor. Amém. A pessoa vai agir com o próximo, esse próximo aqui, no caso desse próximo aqui é o irmão, com o amor, porque às vezes dá raiva, não dá raiva não, gente? Não dá uma raiva, você vê uma pessoa, essa pessoa já tem instrução, às vezes uma pessoa que já viveu na própria igreja, conhece negócio de instrução, já conhece, dá aula sobre quantas vezes você está evangelizando uma pessoa na rua, no ambiente externo, e a pessoa tem mais conhecimento bíblico do que aquele que está evangelizando, mas é um conhecimento puramente intelectual. Ele não aplicou a vida dele, não é uma coisa de vida. Então esse processo do amor é isso que faz, esse é que vai nos levar a orar, isso é que vai nos levar a insistir 3 anos e meio, a insistir no processo de instrução, de orientação. O fundamento disso tudo é o amor, porque parece-me que isso é uma base muito importante, não é um número. Eu não quero ganhar esse irmão porque eu estou numa campanha para ganhar 100 pessoas para Cristo esse ano. Não é um número. Não é um xizinho que eu vou dar aqui para dizer assim, -1, mas é o que me motiva, e o que me motiva é o amor. Se é o amor que me motiva, ainda que a pessoa tenha uma rejeição natural àquilo que eu falo, pode ser que ela me receba muito melhor porque é amor. É por aí, companheiros, é isso? É perfeito, o JR. Amor é poder, amor é autoridade. Amor quebra barreiras. O amor torna mais acessível a comunicação, ela se torna mais acessível o relacionamento, e através do amor tudo é possível. Tanto é possível que Deus nos amou, e nos amou de uma maneira tão profunda que nos libertou por causa do grande amor com que Ele nos amou. Eu creio que essa irmã, ao amar o seu irmão, ela já tem um grande passo aí, já avançou um grande passo na sua vida em relação ao seu irmão, porque esse amor vai fazer a diferença na vida dele. E se o amor não fizer a diferença, não vai ser a palavra de Deus, não vai ser nada do que nós possamos fazer que vai falar aquele coração. Obviamente que nós cremos, mas se essa palavra não for vivida através de uma relação profunda de amor, que não condena, que não censura, que não critica, mas esse amor que se dá profundamente, eu creio que esse amor é capaz de resgatar essa vida desse estado de perdição, de pecado. JR, de fato, o amor rompe qualquer barreira. A palavra de Deus, ela proferida com amor, ela transforma. Né? A própria palavra diz que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o muito falar, não é o nosso muito falar, por isso que colocamos, né, que tudo começa com a oração. Depois a palavra de Deus que penetra. Agora essa palavra de Deus, ela tem que ser ministrada com amor, com esse amor que esta irmã está dizendo que tem pelo seu irmão, né? Tudo começa com oração, amor e palavra. A palavra de Deus é que vai gerar a transformação na vida de qualquer pessoa. Muitas vezes, queridos, a semana passada eu tive em um programa falando sobre convicção religiosa. Às vezes nós queremos colocar as nossas convicções religiosas para as pessoas, achando que aquilo vai mudar a vida das pessoas, quando a única coisa que temos que fazer é apresentar a Cristo e dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo
tu e a tua casa. A única coisa que temos que fazer é apresentar o Jesus que Zaqueu conheceu e que após conhecer, sem ouvir qualquer palavra, ele disse: Senhor, eu resolvo hoje restituir, se roubei, se defraudei alguém, eu devolvo hoje 4 vezes mais. Zaqueu experimentou uma transformação, né, a partir de conhecer Jesus. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: eu tenho uma neta de 16 anos, e essa neta resolveu namorar uma menina. De pronto, claro, não concordei. Primeiro, pedi a Deus sabedoria para falar com ela. Ela esteve aqui, falei que ela sabia que Deus não estava satisfeito com o seu relacionamento e que ela sabia que isso era pecado, se relacionar com pessoa do mesmo sexo. Ela me ouviu, não discutiu, mas ela continua. O que eu faço? Pergunta a nossa ouvinte. Eu continuo orando para que Deus liberte as duas, diz a nossa ouvinte. Mas percebe aí uma resistência e uma dificuldade. É um caso real, é uma ouvinte que está nos acompanhando, é uma vovó. É uma avó que está vendo a netinha dela, querida e amada, se envolvendo com uma menina, e ela está não apenas espantada com isso, mas já conversou, já orou, já falou sobre morte, já falou sobre inferno, já deixou esses lados extremos bem claros. Como deve ser o procedimento dela? Pois não, pastora? Então, JR, essa tem sido uma realidade da sociedade atual, né? Tem sido propagado esses valores que nós sabemos que são valores de uma sociedade falida, uma sociedade sem Deus. Eu imagino hoje, né, como está acompanhando essa ouvinte, o estado do coração dela, conhecedora da palavra de Deus, porque a gente ouve falar dessas situações, mas quando a gente começa a viver, como eu falei aqui, família, dentro da nossa família, muda o quadro, né? Porque conhecemos a palavra, sabemos que jamais, né? Isso não é aceitável por Deus, é o que está sendo pregado lá fora, mas não conhecimento da palavra. É oração. Porque sabemos que isso é uma estratégia de Satanás. E só vencemos o maligno através do nome de Jesus. E cega as pessoas, porque tem gente que vai dizer: não, mas nada a ver, o importante é amar. Ainda vão dizer isso, o importante é amar, não importa quem. Ainda falam que é opção, né? Mas nós cremos que há poder no nome de Jesus para libertar e transformar oração, jejum, cara no pó. Bota a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu creio que isso está faltando, sabe, irmãos? Dentro das nossas igrejas, porque o pecado tem avançado na nossa sociedade, porque muitas das vezes a igreja tem se calado, mas há poder no nome de Jesus. JR, a avó está no caminho certo da oração, e eu acrescentaria, avó, que a senhora precisa ser perseverante, estar confiando, esperando no Senhor, naquele Senhor que faz maravilhas, naquele Senhor que faz coisas tremendas. Invoca a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas tremendas. Vovó, trate com amor, trate com carinho, não despreze, não critique, porque você pode separá-lo ou você pode ganhá-lo. E você poderá ganhar se você for uma avó compreensiva, carinhosa, meiga. Não quer dizer que você está sendo conivente com o pecado, muito pelo contrário, você estará deixando sempre uma porta aberta através da ternura, através dos ternos afetos de misericórdia que eu sei que a senhora tem por amar a sua filha, e sei que Deus tem pela senhora e tem pela sua netinha. Portanto, seja perseverante, mas seja dócil, seja compreensivo, continue aconselhando com amor, continue orando, crendo nesse poder que faz infinitamente mais, e a senhora verá a vitória na sua casa, na sua família, e coisas tremendas vão acontecer se a senhora for capaz de ser uma mulher sensível a ponto de não estar separando por causa de juízos, de valores, por causa de críticas e de censuras, mas quebrando essas críticas e as censuras pela ternura. A senhora vai ganhar tanto a sua netinha como vai ganhar essa menina também que está com a sua netinha, eu creio. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, que o esposo dela trabalhou na área de móveis durante muitos anos, e aí nessa área ele conheceu uma pessoa que trabalhava com termas, e aí ele se envolveu com termas, com noite, começou a trair a esposa o tempo inteiro, e agora ele, a pedido desse rapaz, desse dono aí,
ele começou a trabalhar em boate à noite, enfim, ainda que não continuamente, isso tem acontecido. E aí diz a nossa ouvinte aqui que ela continua a interceder, a orar, mas sentindo cada vez mais distante o esposo. Olha que batalha é essa, gente, porque nós estamos falando de coisas assim, complexas, difíceis. É a avó que vê a netinha envolvida no homossexualismo, é a esposa que vê o marido envolvido na prostituição. Não é fácil, pastor Eduardo. Dificílimo, né? Eu talvez nem conseguiria aqui dizer quem está em posição mais difícil. Talvez tenha uma leve tendência para achar que o caso da esposa é mais crítico, pelo que a Bíblia nos faz entender sobre a verdade espiritual do que é um casamento, né? Se o casamento tem um sentido espiritual de uma união, né, de dois corpos que tornando-se uma só carne, então os dilemas ocorridos na vida de um cônjuge, eles são automaticamente sentidos e partilhados pelo outro. São situações extremamente dramáticas, né? Ontem, por exemplo, conversava com um amigo no retorno de um culto e dentro de um contexto estávamos conversando como não deve ser catastrófico para uma esposa, por exemplo, descobrir que o esposo está envolvido num relacionamento homossexual. Se o adultério já é, por definição, absolutamente traumático, a infidelidade, imagine se uma esposa descobre que um esposo está envolvido num caso de infidelidade e para piorar numa situação de homossexualidade. Então essas coisas são coisas muito graves e a pregação de qualquer pessoa numa hora dessa, na sociedade, na família, é o seguinte: larga, abandona, você não precisa disso, não se submeta a isso. Mas o que a gente vê é que existem pessoas que estão de fato travando batalhas que já estão durando anos, estão travando batalhas de persistência, e talvez alguém tenha um ou outro exemplo de alguém que lutou tantos e tantos anos e não obteve vitória, mas eu digo que conheço dezenas de exemplos de mulheres e homens que guerrearam por seus relacionamentos, ainda que dentro de situações extremamente difíceis de se sustentar, mas acreditaram e venceram no final. Todos os nossos assuntos encaminhados pelos nossos ouvintes, nós temos sempre a Bíblia como base, né? O ouvinte já ouviu aqui hoje vários textos bíblicos referentes a esse assunto e outros mais, são bases bíblicas. A gente precisa de Bíblia, gente, nós precisamos de Bíblia. Todos nós precisamos de Bíblia. A gente pode conversar sobre qualquer assunto, mas se não tiver fundamentação bíblica, nós vamos ficar no blá blá blá, porque o que muda a gente de dentro para fora é a palavra. Entendeu? O resto é blá blá blá. Você pode ter uma disciplina boa, você, rapaz, você é um camarada disciplinado. Parabéns, mas se não tiver evangelho na sua vida, se não tiver palavra de Deus na sua vida, não muda nada. Então, pra gente aqui, sempre é importante ter a fundamentação bíblica. Por exemplo, o nosso ouvinte diz, no Salmo 42, verso 7, está escrito: um abismo chama outro abismo. E eu tenho medo que essa situação piore ainda mais. O que significa esse texto? Como é que nós podemos aplicá-lo? É muito usado, né? Muita gente usa esse texto, nem sabe onde fica, né? Mas usa o texto. O que significa esse texto em termos práticos? O pecado gera um pecado maior, a pessoa perde os limites, a pessoa acaba sem nenhum tipo de equilíbrio. Nós vamos discutir esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje, na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e queridos debatedores. Marcela, quero apresentar aqui a nossa mesa, já está aqui no nosso Face postada a nossa foto com os nossos debatedores de hoje aqui. Você vai poder conhecer aqui pela ordem de apresentação, da esquerda para à direita, você vai conhecer o pastor Pedro Rodrigues, que aqui está. Ao lado dele, o reverendo Lael de Alcântara. Ao lado dele, você vai conhecer o pastor Eduardo Gonçalves. Ao lado dele está a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Vânia Raquel Martins. Eu estou ao lado dela e à minha frente está o queridíssimo Ciro Gonçalves aqui na foto, no nosso Face da 93 FM. E a propósito da perspectiva bíblica, nós queremos encorajar os nossos amados ouvintes a encaminhar alguma coisa muito especial. Acho que todo mundo
não ter uma Bíblia especial, né? Hoje a gente tem Bíblia no tablet, no smartphone, não resta dúvida, e você pode utilizar esse tipo de recurso também. E o nosso encorajamento é que você nos encaminhe uma foto, hashtag Debate 93 pelo Face, no nosso Face da 93 FM aqui, hashtag Debate 93, e aí você coloca você e a sua Bíblia. Você e sua Bíblia. Você e a sua Bíblia. Sua Bíblia física. Não, pode ser. Não, aí se a pessoa usar o tablet. Mas tem uma Bíblia em casa, né? Tem uma Bíblia em casa? Todo mundo. Você prefere então a Bíblia papel. Papel lá. Beleza. Tá combinado, tá resolvido então. Então vai ser a Bíblia, aquela Bíblia papel, a Bíblia que você lê, a Bíblia que você utiliza e que a gente trata com carinho, que você faz anotações, que você sublinha, que você coloca os pontinhos, você marca a Bíblia. Tem ciúme de emprestar porque é sua. Tem isso? Ciúme da Bíblia? É mesmo? Eu não sabia não, achei que a pessoa entendia que a Bíblia não é que ela vai deixar alguém ser, mas tem aquela Bíblia de estimação que é sua, que você lê, que você escreve, que você marca. Entendi. Porque eu soube também que tem Bíblia que é pra impressionar os outros. Aquela marcadinha, você só joga pra impressionar o outro ali. Será? Mas tem Bíblia de estudo, que você faz isso nas suas anotações. Estudo seu, não é estudo que o outro fez, não. Estudo que você fez. Então, muito bem, só pra resumir então, conta aí. É isso aí, você vai escrever pra gente. Esse é o seu resumo? É isso aí? 93, vai bater a sua foto com a sua Bíblia. Essa sua Bíblia aí de estimação que você gosta muito, aquela que anda com você. A Bíblia do coração. Carinho, coração. E manda pra gente no nosso Face da 93 FM. Muito bem, hashtag Debate 93 e aí você e a sua Bíblia. É você e a sua Bíblia muito no bem. Debate 93. Muito bem, Marcela. Ótima ideia, parabéns. E a pesquisa de hoje? Tá bom, então. Eu não aguento você, não. Vamos pra pesquisa. Isso. Você costuma confrontar o pecado de pessoas que você ama. 59% dos nossos ouvintes por telefone dizem que fazem isso sim. E no nosso site, 57% deles também confrontam sim, JR. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos eles. Já aguardando você participando aqui no nosso Facebook da 93 FM com a hashtag Debate 93 e a foto você e a sua Bíblia, porque pra gente a Bíblia é fundamental. É a nossa única regra de fé e prática e é fundamental que você tenha a sua Bíblia na sua vida, estudando, meditando, sempre bom demais. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Muito bem, estamos aqui reunidos com o pastor Pedro Rodrigues, pastora Vânia Raquel Martins, pastor Eduardo Gonçalves, reverendo Lael de Alcântara. Ouvinte nossa, ela escreveu dizendo o seguinte: o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado? Amo meu irmão, mas a vida que ele leva é de pecado profundo. No Salmo 42, verso 7, está escrito: um abismo chama outro abismo. Vamos entrar nesse ponto aí agora. E tenho medo que essa situação piore ainda mais. Aí o ouvinte diz: não concordo com as atitudes dele, só que não sei como agir. Como exortar com amor? Qual a melhor forma de confrontar quem amamos, seja um irmão, amigos, cônjuge, pais? Por outro lado, se me calar, estarei sendo conivente? Ao me calar, estarei faltando com amor? Pergunta o nosso ouvinte. Pastor Pedro, um abismo chama outro abismo. Eu acho que é a porteira que se abre, né? Você vai perdendo a noção de limite e a gente vive num tempo assim, em que os limites eles estão sendo excedidos a cada dia. Por um acaso ontem, a minha filha tem 15 anos, ela chegou da escola com um livro paradidático e ela chegou: pai, olha que absurdo que está aqui no livro. E no livro, ali do ensino ainda fundamental, algumas histórias de traição, de coisas absurdas. Ela, na idade de 15 anos, ela achou absurdo. A gente está vivendo num tempo em que os limites eles estão sendo quebrados. E nessa questão, de fato, você vai por um caminho e você vai excedendo a cada minuto. Você começa... Você não. A pessoa... Você não, JR. Não, nem você ouvinte. Nem eu. Nem você. Deixa eu fazer o convite. Você ouvinte. A pessoa começa com um copo e depois, meu irmão, vai várias garrafas, várias grades, né? Um tonel. Vai o tonel, isso. E aí vai perdendo a noção de limite. Tudo começa, tudo de fato tem um começo. Os ouvintes estão aqui, são coisas novas que a gente vai acompanhando, por exemplo, videogame.
né? Porque é uma coisa, o pastor Eduardo aqui é o mais novo aqui da mesa, naturalmente só não é mais novo que a pastora Vânia que aqui está, é bem mais velho que ela, evidentemente. Pastora Vânia é a nossa menina da mesa de hoje. Mas, né, Lael, você quando pequeno brincava de videogame? Na minha época não tinha Não isso. tinha videogame. Ô Pedro, tinha videogame na sua época? Tinha. Já tinha videogame? Já. Isso é de conversa, Pedro. Tinha. Não falei de tamanho, falei idade. Eu pintei o cabelo hoje. Então, ficou bem. Legal. Acho que ainda tem umas pontinhas pretas aqui na não pode esquecer de pintar o bigode também. Mas o videogame, Eduardo, ele entrou na vida das pessoas de uma forma impressionante. Verdade. E aqui, alguns ouvintes aqui no Face falando sobre esse assunto. Quer dizer, meu marido é viciado em videogame. Que é uma coisa que entra assim, né? Não, brincadeirinha e tal. Aí vira uma disputa, a pessoa joga online e disputa online e aquilo começa. E a pessoa diz assim, gente, peraí, o que o sujeito tá fazendo o dia todo, às vezes a madrugada inteira, viciado naquilo ali? A dinâmica que se refere ao videogame, se refere a redes sociais, se refere a outras práticas tidas como viciantes. Ainda que o indivíduo, como todo tipo de vício, não tenha a condição em geral de perceber que está envolvido no vício. Normalmente você pergunta para um alcoólico se ele é alcoólico, ele vai dizer que não, vai dizer que é um bebedor social, né? O fumante inveterado, se ele é um viciado, ele vai dizer que não, que fuma de uma maneira, né, muito, muito razoável. Então, eu entendo, inclusive, aplicando a questão da explicação do texto a isso, o abismo chama outro abismo, é isso aí, né? É a tendência progressiva para todo envolvimento de prática pecaminosa. Mas a rede social é pecado, o videogame é pecado. Se começa a comprometer-me a ponto de eu estar viciado naquilo, tornou-se um pecado. E daí, o que era 1 hora vai para 2, o que era 2 vai para 3, né? O que era um avanço de madrugada, eu já tô vendo o sol raiar envolvido naquilo dali. E cada vez mais as tecnologias vão cooperando para isso. No exemplo, inclusive do videogame que foi citado aqui, essa coisa de jogos online, ela é razoavelmente recente. Então, isso aumentou consideravelmente os casos de viciados em games, né? Porque você, até um certo ponto, há uns anos atrás, se tornavam, né, ficava um pouco entediante a partir de um determinado momento. Agora não. Você já compartilha isso com alguém, mundialmente, você já envolve-se de uma forma muito mais profunda. Então, quer dizer, a ideia do abismo, veja se é isso, pastor Pedro, que o senhor disse anteriormente, eu fiquei imaginando o despenhadeiro. Eu gosto de imaginar as coisas, eu fiquei imaginando o despenhadeiro. Quando você desce assim, ele é tão íngreme. Se você não segurar firme, você cai um pouco abaixo. Mais, né? Isso, conforme for, você rola ladeira abaixo mesmo. Por quê? Porque não há onde apoiar. O abismo é um lugar onde não há apoio, onde um abismo chama outro abismo, dá essa ideia de que você vai de mal a pior, e ao invés de melhorar, você vai estar piorando. Essa é a ideia. E também eu entendo que a questão do outro abismo me parece também ter um sentido de um outro segmento, um outro tipo de envolvimento. Eu vou explicar. Quem começa no envolvimento, por exemplo, de um problema de infidelidade conjugal, ele vai ter que mentir. E para cobrir uma mentira, ele vai ter que contar uma mentira maior. Aí vai ampliar. E aí, para sustentar uma mentira ou forjar uma situação, ele pode ser que tenha que subornar alguém. Então, um abismo chama outro abismo, também entendo que você vai se envolvendo numa diversidade de práticas pecaminosas. Pastor, é interessante que se tornam refém. Vão se tornando refém desses abismos, e um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco a gente vê situações de pessoas falando assim, eu estou no fundo do poço. Um bom exemplo desta questão de um abismo chama um outro abismo é a história de Davi. Aquela questão com Batseba, né? Tudo começou com uma olhada. Cobiça, né? Olhou, viu lá a peça, achou bonita, né? Desculpe, a peça. Achou bonita, desejou, começou a concupiscência dos olhos, né? Desejou. Como era rei, mandou buscá-la, sabendo que era casada, porque ele perguntou quem era, disseram, não, é a esposa de Urias. A tomou, praticou o ato sexual com ela gerou
depois, para esconder, né, pastor Eduardo, Justamente. o erro, teve que mandar matar o cara, né, o Urias. Um exemplo claro, Um exemplo Perfeitamente. claro é de quem usa a droga. Usa pouco e depois se aprofunda cada vez mais na droga e acaba morrendo através da droga. Mas um caso bem rápido, o marido se envolveu com as colegas de trabalho, depois se envolveu com as prostitutas, depois se envolveu com outros homens, e quando já a satisfação já não conseguia mais ter aquele prazer, ele começou a se envolver também com bichos, com animais. Um abismo chama o outro abismo. Meu Deus do céu. Bom, aqui os nossos. Dá pra assustar, hein, gente? É E melhor aonde- andar ligado aí no mistério, hein? E a JR, há uma cegueira, questão. É, ué. A pessoa fica completamente cega e passa a ter atitudes, Sim. né, que depois nem próprio se reconhece. Isso E é o quê? Está muito longe E aqui do no Rio de Senhor. Janeiro, eu não vou falar a região, Aham. mas há sítios que têm animais preparados para se relacionar com pessoas. Que isso? Isso. Meu Deus. Estamos lugares- nos últimos tempos mesmo. Lugares apropriados para relacionamento. Só não digo lugar. Zoofilia. Zoofilia. Pelo Zoofilia. amor de Deus. É um Só a abismo graça, chamando né? outro abismo. Jesus, É o cúmulo. toma conta. São os reféns. É a sociedade que Ufa, vivemos. ufa, minha gente. Olha como nós precisamos orar. Aí você diz assim, pai, eu começo a orar, me dá um sono, porque não lembra desses assuntos. Quanta gente aprisionada está. Quanta gente. Eu vou pedir às irmãs que estão nos acompanhando agora, que hoje vão orar, para lembrarem desses assuntos aí, porque tem muita gente vivendo esse tema. Muitas mulheres, imagina o tipo de doença que passa. O camarada tem relacionamento sexual com animal. Com animais. Homem e mulher, hein? O JR teve um Não é caso só homem, não, porque nem mulher. Então, zoofilia é uma doença. Zoofilia é uma doença que, se não for tratada com remédio, tratada, tá certo? Não é só orar, oração, ação em todos os aspectos. Não podemos deixar a oração de lado em hipótese alguma, mas tem um remedinho para tomar, o tratamento a ser feito. O JR, recentemente o jornal publicou o caso de uma cadela que foi estuprada pelo um homem. Bom, vamos parar com esse assunto aí, pelo amor de Deus. Vocês A estão- coisa. Lá Em é, nome lá é de hoje. Jesus, Lá é sai. hoje, eu vou te contar, Em hein? nome Pelo de lá- Jesus, Mas sai. Jesus toma conta, mas é porque é o tal Tá do abismo. amarrado. É o tal do abismo. O cara começou É o lá, abismo. lá em cima, lá no alto onde ele justamente. tava. Tá descendo o abismo. Aí Uma foi decadência. rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando, A foi rolando, decadência foi rolando, continua foi rolando. maior. O ouvinte nos diz o seguinte: qual a melhor forma de confrontar quem amamos? Seja o irmão, cônjuge e tal. Sabe por quê, gente? Olha bem, tem um ouvinte nosso aqui, disse, ó, cadê? Qual dos dois? Não, tá aqui. Essa aqui. Minha madrinha de casamento teve desilusões amorosas. Quem não tem, né? Quem não tem? Não é isso? E acabou se envolvendo com pessoas do mesmo sexo. Aí também não, minha filha. O que é isso, hein? E para não ser intransigente e afastá-los, eu não toco no assunto. Aí, Entendeu? Prefiro orar e me colocar sempre à disposição para o que ela precisa. Aí, companheiros, e é o destaque do pastor Eduardo, que deve haver o equilíbrio aí. Como é que fica essa história? Não falo nada, olha, não, ó, a pessoa, a decisão é dela, não vou falar nada. Vou estar aqui à disposição em oração. Ou de alguma forma, eu preciso dizer para essa pessoa aonde ela está errada, como ela está errada, etc. Vamos lá. Eu entendo que existem posições que nos colocam numa condição mais favorável para exortar. Exemplo, o pai, obviamente, tem uma condição mais favorável de exortar um filho do que se fosse o contrário. Imagina, né? Um filho exortar um pai. A posição dele em relação ao pai não favorece tanto para uma exortação. Então, o pai, em tese, tem mais facilidade, pela sua posição proeminente em relação ao filho, de exortá-lo. A avó com a neta, um irmão mais velho com o irmão mais novo. Mas olha só o exemplo que foi dado agora aqui. É uma madrinha, é isso, JR? Ela disse minha madrinha, Minha isso? madrinha de casamento. Minha madrinha de casamento. Então, já não é uma posição que nos coloque com conforto para exortar. Em geral Não- é amiga, né? Isso aqui. Exatamente, Parente tá? ou amiga? Então né? há uma relação equiparada. Não existe proeminência
dentro dessa relação? São amigos. Isso dificulta um pouco. Veja, eu não estou dizendo que isso inviabiliza a exortação, mas é mais difícil do que um pai para um filho, um avô para uma avó, onde a própria relação familiar já pressupõe uma autoridade. E isso facilita muito a exortação. Agora, há uma linha, a gente falou sobre o amor, sobre a paciência, mas há uma linha muito tênue entre esse amor, essa paciência e a condescendência. Né? Eu acredito que há momentos de oportunidades. Essas oportunidades podem e serão, eu creio, inclusive, criadas, né, viabilizadas por Deus, aonde Deus abrirá portas, né, momentos para que quem realmente está com o coração ardendo, não do desejo de julgar, não do desejo de se colocar, porque ser confrontado não é ninguém se sente à vontade de ser confrontado. Eu acho que dificilmente alguém, diante da situação de ser confrontado, se vê totalmente à vontade com isso, fica rindo. Ninguém, porque a aparência é que alguém está se achando melhor do que eu, maior do que eu, mais puro do que eu, mais santo do que eu. Então o confrontado tem a tendência natural de se esquivar, porque ele vê no outro que o outro está querendo exercer uma posição superior a dele. E ninguém quer se colocar nessa posição. Então tem que ter um momento apropriado, uma porta, para que isso não soe como juízo, não soe como arrogância, como proeminência, porque na boca de muita gente, infelizmente, santidade e Bíblia se tornam instrumentos de arrogância e de prepotência. Então, fuja disso, ache um espaço em amor, mas com autoridade, uma autoridade espiritual, bíblica, e eu tenho certeza que Deus vai criar uma oportunidade para que isso aconteça. Entendi. Então o risco aí da pessoa que não fala nada é ser condescendente e de alguma forma ser conivente, porque não traz a pessoa à luz, quer dizer, não mostra a palavra do Senhor. Isso tudo dito com respeito, com carinho, mas com firmeza, com autoridade, é isso, pastora? Eu entendo, JR, que nós não podemos nos calar. Às vezes ficamos até numa situação desfavorável, mas nunca estaremos em nenhuma situação inferior ou superior. Tá? Podemos dizer assim, não queremos julgar, jamais vamos querer julgar, mas como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar perante o pecado. Nós temos o compromisso, porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. O compromisso do ID está sobre a igreja, está sobre as nossas vidas, foi colocado em nós. Os anjos não estão aqui para pregar, mas nós, igreja do Senhor, estamos. Então, quando amamos, independente do grau que seja, no amor, o Espírito Santo vai nos instruir, vamos orar, vamos colocar no altar do Senhor, mas eu vou abrir a minha boca, você vai abrir a tua boca, você vai denunciar o pecado, procurar a pessoa, conversar com ela, mas a mostrar, olha, querido, não é expor a pessoa. Não expor, mas a gente amor, é a pessoa. Como igreja, como servos de Deus, como compromisso da verdade. Nós temos em nós o Espírito Santo, que é chamado, é conhecido na palavra de Deus como Espírito da verdade. Então não há meias palavras em nós. É Deus, é pecado, nós vamos anunciar, nós vamos mostrar. Você hoje está nessa situação, mas eu conheço um Deus que pode mudar a tua história. Eu vou apresentar a solução, não acusar, mas apresentar um Deus que pode mudar aquela situação. Não se omitir em hipótese alguma. Não fugir desse assunto, enfrentar o assunto, claro, moderação, com sabedoria, com equilíbrio. Jesus está voltando. Com a palavra clara, uma palavra firme, mas trazendo a verdade que tem que ser dito ali. Aleluia. É isso? Muito bem, companheiros, eu agradeço demais a participação de todos, porque vocês nos ajudam a elucidar muitas coisas sobre esse assunto. Isso não é fácil. Você sabe que a pessoa está errada. Você sabe pelo quê? Pelo que a Bíblia diz. Aí você diz, há pessoas que são muito duras, não é verdade? A gente chega, olha, fulano desse jeito, são muito duras na palavra. Ao invés de atrair, eles afastam. Mas também a gente muito mole. O outro lado é que tem gente mole demais, não fala nada, deixa como tá, cada um cuida de sua vida, deixa ele, o sujeito tá indo e a responsabilidade pode ser nossa no sentido de trazer a palavra. Tá indo bem, tá rolando bem. Tá indo lá pro fundo. Aí, quer dizer, esse equilíbrio aí entra com a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a moderação, equilíbrio, sabedoria para poder abordar a pessoa
abordar o assunto com firmeza e clareza, sem deixar isso como uma coisa menos importante. É isso, companheiros? Deixa eu só levantar uma questão. Recentemente eu estive na África do Sul, em Joanesburgo, e fui para um trabalho com prostitutas. E lá no trabalho das prostitutas, da evangelização das prostitutas, se dava da seguinte maneira: se as prostitutas precisassem de anticoncepcionais, eram dados os anticoncepcionais para elas. Se precisava de preservativo, também se dava os preservativos, e dava uma assistência muito grande para a prostituta. Mas chegava um determinado momento que a prostituta perguntava assim: por que você está fazendo isso por mim? Porque Deus ama você. Deus não te desprezou, nem te abandonou, nem te deixou, nem te largou. Deus ama você. E quando aquela prostituta ouvia essa palavra, Deus ama você, de alguém que não estava interessado em você, de alguém que não estava ali para usar o corpo daquela pessoa, mas quando disse assim, Deus ama você, havia quebrantamento. E eu participei de um grupo lá de 18 prostitutas que haviam largado a prostituição simplesmente pelo fato de que alguém foi lá para cuidar delas. Glória a Deus. E esse cuidado não significa dizer que você está sendo conivente com o pecado, não. Você está fazendo uma brecha no pecado. Porque você sabe em quem você tem crido. E sabe que Deus é poderoso para agir. E aquelas prostitutas que se converteram se tornaram agente de transformação para as outras prostitutas. Eu fui assim como você, mas Deus fez isso na minha vida. Bênção puríssima. Quero agradecer o carinho dos nossos companheiros, os nossos debatedores e o assunto de hoje no nosso Debate 93. Pesquisa 93. Então, JR, nós perguntamos se os nossos ouvintes costumam confrontar o pecado de pessoas que eles amam. A gente encerra com 63% dos ouvintes por telefone dizendo que fazem isso sim. No nosso site, 57% deles também fazem. Olha, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação deles. Vou citar, mencionar algumas fotos de hoje. Amanhã continua. Lembra que você precisa colocar hashtag Debate 93, hashtag é o jogo da velha. Hashtag, pra quem não tá acostumado, hashtag, o que é hashtag? É o jogo da velha. Jogo da velha, Debate 93, tá certo? E aqui a foto da Sul Maranhão, dizendo que ela ganhou essa Bíblia em 2006 da Escola Bíblica, acho que na Assembleia de Deus. Ela diz: fica comigo aqui no trabalho, prefiro esta Bíblia do que a do celular sempre. Obrigado, Sul. Tá aqui com a foto dela, Bíblia do coração. Também aqui Alda Gomes mandando a sua Bíblia, aqui a sua foto com a sua Bíblia, a Bíblia da mulher, ela dizendo: eu e a minha Bíblia costurando e ouvindo o debate, aprendo muito com vocês, tiro muitas dúvidas com cada tema, que Deus continue abençoando cada um que estiver nessa mesa. Tenha um lindo dia. Muito obrigado, Alda. Para você também aqui, vou mencionar a foto do Mateus Fac. Eu e a minha Bíblia, a palavra de Deus, o alimento do meu dia, a forma mais linda e direta que Deus fala conosco, o manual da fé, a bússola da vida, o mapa da vida eterna. Ei, Mateusão, olha ele aqui com a sua Bíblia, com a capa especialíssima aqui. Parece ter uma bússola mesmo aqui na capa da Bíblia dele. Parabéns. Obrigado, ouvinte amado. Encorajá-los, né? Amanhã. Sempre após a nossa foto aqui, sob a nossa foto, ali amanhã. Nos comentários. Hashtag Debate 93 e a foto. Você é a sua Bíblia. Você é a sua Bíblia. Do coração. Maravilha. Muito obrigado, Marcela Bastos, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: olha, pensa numa pessoa falsa. Pensou em uma pessoa falsa? Pensa em alguém que diz que te ama e fala mal pelas suas costas. Pensa em alguém que fala mal pelas suas costas, mas que sorri, te chama de amiga. Queima você com os outros. Conhece alguém assim? Hein? Que isso, ouvinte? Sério? Não brinca? A melhor resposta a se dar a um falso é a própria falsidade. Sei que Provérbios 4:24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, mas a minha vontade é pagar na mesma moeda. Eu não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa, hein? Como não me contaminar com as mentiras e falsidades? Como ser verdadeiro num tempo de tanta falsidade? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Pedro Rodrigues, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, obrigada
amado ouvinte, por este momento que pude nos ouvir. Quero mandar um abraço para a minha igreja, PIB em Jardim Terra Firme, para todos os pastores da Convenção Batista Carioca. Deus abençoe, queridos. Maravilha, muito obrigado também a presença aqui da pastora Vânia Raquel Martins. Obrigado, pastora. Obrigada, JR, por mais esse convite, essa participação especial nesta manhã. Quero aproveitar e convidar a todos os líderes para o nosso café de liderança da Associação de Líderes Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, que será no dia 6 de setembro, todo primeiro sábado de cada mês, ali no SEVA, Centro Evangelístico de Vista Alegre, Rua Ponta Porã 94. A partir das 9 horas da manhã estarei aguardando vocês lá, em nome de Jesus. Bênção pura. Pastor Eduardo, muito obrigado, querido. Forte abraço. Eu que agradeço, JR, você, toda a equipe do debate, muito obrigado. Um prazer estar aqui com os colegas à mesa. Deus abençoe seu dia, querido ouvinte, sua semana. Que você seja cheio da graça abundante de Jesus Cristo. Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, é sempre um prazer estar aqui com seus ouvintes, debatendo a palavra de Deus, esperando e crendo em Cristo Jesus, que essa palavra há de germinar e fazer coisas tremendas na sua vida. Manda um abraço para a minha igreja presbiteriana em Bangu e os irmãos que fazem parte do CRE e também do NAVE na assistência espiritual desses dois hospitais. Deus os abençoe. Vamos orar juntos nessa hora, queridos, colocando o tema de hoje diante de Deus em oração. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado aqui pelo pastor Dídimo, clamando a Deus pela sua cura completa e absoluta, apresentando diante de Deus sempre em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Nós te agradecemos, nosso Deus, por este dia de vitória. E, ó Deus, te oramos por esta sociedade. Te oramos pelas igrejas que tu transformastes para transformar o mundo. Continua cuidando de nós, nos abençoa. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.